Agora vamos falar do serviço prestado pela Energisa, que está afetando a população em geral, devido à variação dos valores cobrados na conta de luz. E a Defensoria Pública de Mato Grosso está defendendo mais de 140 famílias contra cobranças abusivas da energia. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, o defensor público João Paulo Dias. Boa tarde, defensor. Boa tarde a todos, a todas, aos ouvintes. Mais uma vez, uma honra estar aqui prestando serviço e informação à sociedade. A gente tem recebido aqui, defensora, muita reclamação de que o aumento na tarifa, na conta de energia, ele foi assim escandaloso, não é? 40%, 50%, 60%. E o que fazer com isso? Essas pessoas, esses consumidores, terão condições de ser ressarcidos? Porque eles falam o seguinte, paga primeiro e reclama depois. É por aí, né? Enfim, há uma série de falhas e vícios na informação e na prestação de serviço. Reconhecido, inclusive, pela direção atual da Energisa. Em audiência pública, na última audiência na Assembleia, reconheceu que falta informação clara e precisa. Nós temos que ter em mente que, além da informação ser um dever constitucional... Eles reconheceram qual o erro deles? De informar na fatura todos os valores, composição de aumento, consumo. Só que vai além. Hoje nós temos uma cobrança em que o consumidor não consegue discutir a fatura amigavelmente. Na verdade, nós passamos por um período muito sombrio dentro da Energisa, que foi na gestão anterior em que não se conseguia meios alternativos de resolução de conflito. Atualmente, o nosso Núcleo Estadual de Mediação e Conciliação tem obtido alguns avanços, mas é preciso falar que, primeiramente, é preciso informar o consumidor de tudo que ele vai pagar, o quanto, e que seja fático, real, o consumo lido, e não aquela média que é a maior reclamação de consumidores. Agora, nessa defesa, como que vem sendo desenrolado o processo? Porque, como o Lúcio falou, tem que pagar para não ter a energia cortada. Só que essas pessoas vão recorrer depois de já terem pagado, depois do comprometimento com o orçamento. E é possível reaver esse dinheiro? É possível reaver na verdade, ficar de crédito na fatura? Na relação da Energisa, de energia, um serviço público concedido, nós falamos em equilíbrio contratual. Quando o consumidor está em débito com alguma fatura que está dentro da média linear de consumo, a Defensoria, o primeiro passo, pague essa fatura até para manter o equilíbrio de mercado. Agora, se a fatura é exponencial, supostamente abusiva, primeiro passo, não pague. Procure um órgão de defesa do consumidor e o nosso sistema de defesa é um dos mais articulados e fortalecidos do país, com interligação entre Defensoria, PROCON, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Agora, o que nós temos que ter em vista é, primeiro, tem que ser discutido administrativamente. Não é concebível que a conta chegue até mim e que eu não consiga debater antes do vencimento. Então, nós temos questões como corte indevido, bem como suspensão indevida, em que ao consumidor nem a leitura foi informada da data. Isso não está ocorrendo porque senão esses casos não chegariam lá na Defensoria. Lembrando que de 146 em média andamento, a Defensoria aí tem feito uma peneira e 80% nós temos tentado meios alternativos, como a mediação e a conciliação dentro da Defensoria. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. Hoje, no Núcleo do Consumidor, de 10 casos, 8 são energia. Então, alguma coisa está errada, essa conta não está fechando. Se alguém chega para cortar a luz da minha casa e a fatura não aportou na minha residência, alguma coisa está errada, né? E se a coisa está errada, nós temos que discutir o quê? Meios proativos de resolução de conflito. Então, eu quero deixar claro que a Defensoria não prima pelo litígio. Nós temos cumprido a Lei 132 e a Constituição, que é promover meios alternativos. Agora, para isso é importante que a Energisa abra a porta e, além de abrir as portas, visite os consumidores e leia o medidor de energia, porque essa é a maior reclamação. Inclusive no medidor de energia, que a Energisa já confessou que é feito na média. Em muitos casos é feito a sua média, não tem um medidor ali, a leitura correta. E a população quer isso, quer claramente o que é gasto com a energia elétrica. Eles querem saber, é direito do consumidor. Sabe por quê? A média, ela gera lucro.
Quando eu uso a média, eu não quero dizer se o consumidor ou a consumidora economizou, se ele levanta às 5 da manhã, toma um coletivo, passa o dia inteiro fora de casa. Aí vem o que? Ele reclama. Na data da vistoria, a consumidora, ela está no lar, ela é diarista, o servidor saiu. Como é feita essa leitura? Sem ampla defesa e sem contraditório. Então, o que o consumidor quer? Primeiro, a leitura correta. A média é uma medida prevista pela ANEEL, mas ela é exceção. Ela não pode se tornar regra. Se ela for regra, é o que nós temos visto. Ela é lucrativa para alguns em detrimento de outros. O CDC, no artigo 39, determina o equilíbrio e a não vantagem para uma das partes. Se houver desvantagem, aplica o CDC. Então, o primeiro passo, comezinho com a Energisa, tem que começar a fazer a lição de casa, leitura correta do medidor. O senhor falou aí que a Energisa reconheceu, né, que faltam informações na conta para o consumidor. Até aí, tudo bem. Agora, como explicar uma conta, por exemplo, que era de 400, 430 reais e que aí ela foi para 700 reais. Uma outra que era de 800, 850 e chega para o consumidor a 1.100, 1.180 reais. Como que eles explicam isso? Uma variação desse tamanho. Eu posso lhe falar algo que está pela ANEEL em resolução. Eles utilizam de um artifício ardiloso que permite a cobrança e, em caso de excesso apurado administrativamente, eles podem devolver parceladamente nas faturas. Ou seja, eu lucro, depois eu restituo. Isso para o consumidor, para quem... Eu pago em parcelas o seu prejuízo. Exatamente. Ou seja, a legislação não é para defender o consumidor, é para defender a empresa. Eu inverto a lógica do CDC. O CDC diz que a presunção é em favor do consumidor. Aqui a presunção não tem sido, infelizmente. E aí é bom que a Energisa entre nos eixos. Nós não queremos simplesmente discutir concessão ou não. O que a gente quer, a Defensoria, é que aquele carente que não fica em casa seja avisado e tenha o direito a uma vistoria, que o corte seja comunicado, que a recuperação de meses pretéritos, e aqui eu informo um ACP da Defensoria, uma ação civil pública julgada recentemente procedente em centenas de milhares em favor de consumidores, que diz, débito pretérito são os 3 últimos. Passado disso, ou seja, eu recebi uma recuperação de consumo de 1 ano atrás, isso tem que ser debatido e pago de acordo com o que o consumidor pode pelo calendário, mas não está sujeito a corte, porque ela perde o caráter atual, premente. Isso já está decidido pela Justiça de Mato Grosso e confirmado pelo Tribunal de Justiça. Olha, vamos então à tela, temos aqui algumas participações dos nossos telespectadores. Boa tarde, aguardarei 76 dias audiência na Defensoria. Não, chegamos a um acordo. Tentei falar com o defensor, mas a resposta da Defensoria foi: o que podíamos fazer pelo senhor, fizemos. Procure os seus direitos. Isso é muito comum, porque muitos consumidores chegam com faturas dentro da média. O que nós temos feito? Encaminhado para o Núcleo de Mediação e Conciliação para ele obter um parcelamento. O que muitos não entendem, infelizmente, está lá no Senado, o PL 3.515, é que o parcelamento de dívida, ele não está devidamente regulamentado. Então, precisa avançar o PL do superendividamento. Hoje, o parcelamento, ele é um dever de renegociação e cooperação da empresa, mas a Defensoria não pode obrigar. Por isso que nós temos, por meio de ações e até mesmo termos de cooperação, buscado o parcelamento amigável. Só que, por exemplo, se a Energisa vem e impõe 30%, eu não consigo flexibilizar. Daí a necessidade do fair play, da boa-fé objetiva. Se o valor for justo, nós temos como chegar ao consumidor e falar, dê um jeito para pagar essa fatura, que ela está dentro da sua média, do seu consumo, agora essa nós vamos buscar os meios adequados, que está dentro dos índices, que são as revisionais de consumo. Defensor, só registrar aqui uma reclamação de um telespectador sobre algo que nós já falamos aqui. Sobre as cobranças abusivas, quando a gente vai ao PROCON reclamar, a orientação é pagar primeiro e depois recorrer. Inclusive, isso já aconteceu comigo, diz o telespectador, que a conta não passava de 150 e agora ele está pagando mais de 250. Interessantíssimo, que essa é uma das maiores dúvidas dos consumidores que vão à Defensoria. Primeiro, nós não podemos olhar só o valor.
nós temos que olhar o consumo real, quilowatt-hora. Se o quilowatt está dentro da média, nós vamos verificar se é uma média apurada por estimativa ou se é o consumo real, aquela leitura do medidor. Segundo, o PROCON tem feito o inverso, é até isso que eu tenho alinhado lá com a doutora Gisela, com todos os conciliadores. Primeiro, não é pagar, ele fala não pague. A Defensoria, nós temos utilizado a interpretação justa de mercado. Pague aquilo que você deve. Então, na Defensoria, nós temos pedido a consignação pela média e o CPC permite o depósito do valor em controverso. Então, se você tem uma fatura de energia dentro de 100 kWh, se ultrapassar para 300, nós vamos discutir o excesso. Mas aí, por boa fé objetiva, é importante que a média seja paga. O senhor fala aí o seguinte, de que, olha, primeiro olha o consumo, depois você olha o valor da conta de energia. E aí cabe uma outra pergunta. A CPI da Energisa, aqui da Assembleia, levantou um outro questionamento que também foi registrado lá em Rondônia. Os relógios medidores da Energisa, eles serão aferidos? Porque existe suspeita de fraude também. Foi levantado isso. Tem várias suspeitas e a CPI... Isso já chegou à Defensoria também? Já chegou à Defensoria e nós recebemos ontem o convite para compor a CPI, essa comissão. Inclusive, na Assembleia tem sido feito de modo muito transparente, por meio de audiências públicas, para ouvir as demandas de cada região. Já teve uma audiência aí até à luz de vela, não é? Porque faltou energia, né? Numa cidade do interior. Coincidentemente, né? Pro azar da mas energia. Faltou a energia, mesmo a luz de vela, parece brincadeira, mas é uma coisa tão importante que nós não tínhamos essa discussão de modo tão transparente como defensor, hoje. A zona rural sofre muito ainda com a falta, com a queda constante. A gente tem relatos aqui de que algumas regiões da zona rural, às vezes falta energia todos os dias. Como resolver esse problema? Eles também podem buscar a Defensoria Pública? Eu entendo que nesses casos também cabe uma ação coletiva e até dano social. Nós tivemos casos de pessoas que vêm da região metropolitana, da Baixada Cuiabana, aqui para conseguir o quê? Um medidor, um relógio na residência rural. Aí eu pergunto, a pessoa quer pagar. Pelo CDC o produto tem que estar disponível, já que ele abrange toda a região. Muitas regiões, fazendas, unidades, pequenas glebas, já possuem energia. Então, isso é obrigação de fazer. Aí eles podem procurar a Defensoria, tanto da sua cidade, do núcleo, ou falar diretamente conosco, pelo 36138200, que nós vamos fazer todo o mapeamento e é mais uma demanda para levar para a CPI. Eu só entendo o seguinte, o posicionamento da Defensoria. Vamos abrir essa caixa preta. Quem não deve, não teme. Se alguém diz, a Defensoria está beligerante, entrando com ações equivocadas. Ótimo, vamos sentar e abrir esses números. Nós estamos aqui para evoluir. E a Defensoria pode também checar os investimentos que a Energisa é obrigada a fazer, porque tem vários cortes, né? Dependendo do período, fica instável. Por exemplo, essa semana, aqui mesmo na região da TV Vila Real, tiveram 2 trovões, não choveu, e teve 2 piques de energia. É normal isso? Na verdade, aí nós vamos ter, não é normal. Eles têm poderio econômico e aprimoramento no mercado para zelar pela contínua prestação de serviço. Agora, pelo CDC também existe a interpretação do fortuito externo. O que é o fortuito externo? Algo que não cabe na regularidade à prestação. É a mesma coisa de um avião. Ontem eu fui voar à noite. Estava com muita chuva em Brasília. 7 voos foram cancelados. O nosso de Cuiabá, a sorte que cancelou em Goiânia, a aeronave foi disponibilizada para Cuiabá, porque Congonhas e de São Paulo e Rio não conseguiram voar para Brasília. Então a nossa sorte foi o voo. Mas se por fortuito externo, que exige segurança, o equipamento, até mesmo para evitar um acidente, né, aéreo, pode ser cancelado. Isso a jurisprudência permite. O que não se pode troveu, molhou ali, vem e suspende. Se isso for corriqueiro, cabe indenização por falha na prestação de serviço. Assim como eu quero alertar para aqueles que estão com a conta em dia, que é o público da Defensoria, o mais carente, se cortou indevidamente, não foi notificado, ou no final de semana, como proíbe a lei, cabe indenização. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
nós agradecemos. Obrigada, defensor.